Olá, boa noite. Felipe, arrasou. Naquela vez eu precisei te ajudar, mas você tá expert agora com Instagram, live, YouTube e tudo mais. Eu vou já puxando a Marcela, porque a gente tem muito papo para conversar. Vamos lá. E aí já aproveitar para todos que olá. Tudo bom, Marcela? Oi, Desirê, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Então, primeiro agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje. E aí eu vou lembrar a galera aqui para se inscrever no YouTube do Museu do Samba. O Felipe convidou e eu estou reforçando o convite. A Marcela, ela é porta-bandeira há mais de 25 anos, é personal trainer, é graduada e pós-graduada em educação física, é mãe, que isso é importante. É Lisa Imperial mesmo, é salgueirense mesmo, enfim, é muita coisa. Então, vamos começar logo esse papo. Mas primeiro, Marcela, mais uma vez te agradecer. Para nós é uma honra estar com você aqui nessa maratona. Nossa, para mim que é uma honra. Estou muito feliz, fiquei muito feliz em receber o convite da Nilcemar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu Eu nunca sei estou. com esse fone, né? Eu estou. Todo mundo está ouvindo bem? Agradecer o convite de vocês, mandar um beijo enorme para Nilcemar, para toda a galera que está aí presente na live. E dizer que para mim é sempre uma honra falar de samba, falar da arte do Mestre Sala da Porta-Bandeira. E tá aqui vivendo essa quarentena ao lado dos amigos sambistas. Mas vamos lá, Marcela, me conta um pouquinho da tua infância. Como é que era a sua relação com o samba quando novinha? Então, minha relação com o samba começou desde muito nova, né? Eu tive o primeiro contato com uma escola de samba quando eu tinha 7 para 8 anos. Foi quando eu comecei a ser levada pelos meus pais para uma quadra de uma escola de samba, que era Lins Imperial. E aos 9 anos eu conheci, pela primeira vez eu vi uma porta-bandeira e um mestre-sala bailarem na minha frente. E foi amor à primeira vista. Me apaixonei pela arte e desde então eu nunca mais parei de rodar meu pavilhão. Mas foi nesse momento que você pensou assim, tá, eu quero ser porta-bandeira, isso tem que ser a minha vida, isso. Foi nesse momento? Não, não foi nesse momento. Na verdade, nesse momento eu entendi que eu precisava fazer aquilo para me sentir mais feliz, para me Uhum. sentir mais completa, né? Eu falei, isso precisa fazer parte da minha vida de alguma forma. Naquele momento eu pensei isso. Era para mim uma diversão muito prazerosa, né? Enquanto as outras meninas estavam brincando de boneca, estavam brincando de queimado na rua, eu queria estar brincando de dançar de porta-bandeira, né? Porque, de fato, para mim, com 9 anos, não era alguma coisa que era uma profissão ou que era uma função da minha vida, né? Era de fato uma brincadeira de criança. Só que a brincadeira foi ganhando espaço no meu coração, foi ficando sério. E quando eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos, onde eu tive que fazer uma escolha. E aí eu tive a certeza de que a dança do Mestre Sala da Porta-Bandeira faria parte para o resto da minha vida, né? Foi quando desde sempre, desde 6 anos de idade, que foi quando eu comecei a dançar balé, é, eu tinha certeza de que eu seria uma bailarina do Teatro Municipal. E eu trabalhava para isso, eu buscava isso. Desde que eu entrei no balé, eu falava, eu vou me preparar para ser uma bailarina do Teatro Municipal. E nessa faixa de 15, 16 anos, eu tive que optar, eu não conseguia me dedicar às duas coisas. Eram duas coisas que precisavam de muita dedicação. E aí entra uma figura muito importante na minha vida que talvez poucas pessoas saibam, porque eu pouco falo desse momento de decisão, né? É, que foi a diretora da escola de dança que eu cursava o balé, que é a diretora do Centro de Dança Rio, a tia Marisa Estrela, quando ela me chamou e falou para mim, Marcela,
você até tem condições de ser uma bailarina do Teatro Municipal, mas você, como bailarina do Teatro Municipal, vai ser só mais uma. E você, como porta-bandeira, vai ser a porta-bandeira. Então, se dedique porque você tem um caminho brilhante nessa estrada e eu tenho certeza que a sua trajetória vai ser incrível. E aquilo não era aquilo que eu queria escutar Não, naquele momento. e muito nova, né, Marcela? Muito nova. E eu não queria escutar aquilo. Eu queria escutar ela falar assim pra mim: vai ser bailarina porque você vai Aham, ser a bailarina, você vai sim. Vai dançar viajar o mundo. padedê no Vai ser a municipal. primeira bailarina de outros balés fora do Brasil. E ela falou que não. Ela falou que a minha estrela estava no carnaval, estava na dança popular e que era ali que eu tinha que seguir. E aí eu lembro que eu chorei horrores na época e falei com os meus pais, caramba, e agora? O que eu faço? Eu paro de fazer balé e vou só para o projeto do seu Manuel Dionísio. E aí meus pais falaram, não, o balé vai te dar o suporte que você precisa. E aí, e aí foi o momento que eu me lembro bem claramente na minha mente que foi um momento decisivo, de eu escolher de fato que aquilo faria parte da minha vida até sempre. Mas você tinha noção da responsabilidade nesse momento? Porque você é muito nova, né? Enfim, na Lins, depois na Caprichosas, você é muito novinha, com um pavilhão de uma escola. Você conseguia ter essa noção nesse momento, mesmo novinha? Não, não tinha noção. É, é uma pergunta que até muita gente me faz, como é que eu encarava o julgamento tão nova, né? Porque eu comecei a ser julgada com 12 anos de idade, que foi quando eu assumi o primeiro pavilhão da Lins. De fato, eu não tinha noção da responsabilidade que era. E com a própria comunidade, né? De verdade eu não tinha noção. Eu só queria fazer aquilo, né? Eu só queria sentir o prazer de fazer aquilo, de estar ali, de dançar, e eu não tinha noção. E eu acho que isso começou a fluir muito bem. Eu só consegui dar conta disso tão nova, exatamente porque eu não tinha Sim, noção da responsabilidade que era. sim. E você tinha referência, assim, nesse momento de Tinha, porta-bandeira? tinha Quem porque, era? como eu te disse, o bailado foi amor à primeira vista. E a primeira porta-bandeira que eu vi bailando, eu não me esqueço nunca o bailado que eu assisti, que foi a Bárbara Marcelli e o Jorginho, na época, que era o mestre-sala dela. Então, assim, ela foi a minha principal referência. Durante muitos anos eu queria ser como a Bárbara, né? Então, assim, de fato, ela foi a minha principal referência. Qual é a razão de ser do casal, Marcela? Qual o significado do casal de mestre e porta-bandeira? A razão de ser é o pavilhão. Eu tenho dito muito isso. Eu acho que as coisas ultimamente se perderam muito, né? Eu acho que é a ordem natural das coisas, né? O mundo evolui muito rápido e isso é com tudo na vida, né? Com o carnaval, com a nossa vida pessoal. E essa evolução muito rápida acaba fazendo a gente esquecer do porquê de muitas coisas, né? E aí eu digo até que essa pandemia serviu muito para isso, para a gente refletir e entender do porquê que a gente está aqui, do porquê que a gente está passando por isso, do porquê que a gente tem uma família, dar valor a isso. Eu vejo na internet muita gente falando: eu estou enlouquecida, que as escolas estão paradas, eu preciso que meu filho volte a estudar. Gente, a gente está passando isso para isso. Uhum. Né? E assim, eu Precisava, né? acho que até essa pandemia foi muito bom para eu voltar a estudar a arte, né? E entender ainda mais que o porquê do Mestre Sala da Porta-Bandeira é o pavilhão, que o pavilhão não é um pedaço de pano, é um símbolo sagrado, é um símbolo que tem energia, que tem história, que tem um valor muito precioso para todo mundo e que somente por isso a gente existe, para Uhum. exaltar e enaltecer esse símbolo maior da escola. E aí a gente pegando um pouquinho dessa trajetória, né? Você, enfim, depois da Caprichosa até chegar ao Salgueiro hoje, momento 2, você percorre algumas escolas, né? Enfim,
Salgueiro, depois Mocidade, depois vem para Mangueira, Carnaval de Uruguaiana. Como é que é para você essa questão de mudança de escola, Marcela? Eu acho que foi muito importante em algum momento da minha vida para um ganho de maturidade. Não julgo, porque eu já fiz, eu já mudei muito, já experimentei muito e foi muito importante na minha vida para me amadurecer, para a formação da Marcela que eu sou hoje e, sem dúvida, para a base da Marcela que eu quero ser amanhã. Mas hoje eu me vejo dentro do Salgueiro, eu não me vejo em outra escola, eu não me vejo defendendo outro pavilhão. Não que isso não possa acontecer, porque a gente sabe que os caminhos da vida às vezes vão de maneira diferente do que a gente planeja, né? Eu amo dançar, eu estou no carnaval pelo amor à dança, pelo amor à arte do mestre da Porta-Bandeira. Então, eu preciso viver esse amor. Eu espero que seja eternamente no Salgueiro, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, as mudanças foram importantes para o amadurecimento da Marcela que eu sou hoje. Mas hoje eu me vejo 100% portando o pavilhão do Salgueiro, representando a nação salgueirense. E dessa trajetória, antes da gente entrar, que a gente depois fala de Salgueiro, né? Mas dessa trajetória, tem algum momento, alguns momentos que você acha que são marcantes, que você destacaria? Eu digo, eu até falei sobre isso ontem. Eu digo que a minha passagem pela Mangueira, não é porque vocês são de Mangueira que eu tô falando isso, não. Mas eu digo que a minha passagem pela Mangueira foi fundamental para o meu amadurecimento. Assim, quando eu cheguei na Mangueira, eu entendi realmente o que é ser uma porta-bandeira, o que é representar uma comunidade apaixonada, o que é portar um pavilhão que tem uma história e que você precisa honrar aquela história. E isso eu devo à Mangueira, isso eu devo à minha passagem na Mangueira. Foi uma chegada muito difícil, muito complicada, muito complexa, até porque eu era uma novidade na Mangueira, né? Eu não era só a nova porta-bandeira. Eu era a nova porta-bandeira vinda de fora do Morro da Mangueira, sem nenhuma característica física de uma porta-bandeira da Mangueira. E isso, para um torcedor enlouquecido, para um torcedor apaixonado que vinha de um casal nota 10, de um casal com uma representatividade absurda na escola, né, com uma história absurda, era muito difícil essa aceitação. Então, esse meu início na Mangueira foi muito difícil. E eu acho que foi exatamente essa dificuldade que me fez fortalecer, que me fez crescer emocionalmente, que me fez crescer profissionalmente, que me fez buscar novos caminhos. E você foi reconhecida pela comunidade depois, né? Sim, sem dúvida. Existiu um luto, né? Na sua saída, assim, né? Foi muito gostoso isso, né? Saber que junto da comunidade nós vencemos um preconceito, tanto da minha parte quanto da parte deles, e conseguimos nos unir em prol da bandeira da Mangueira. Isso foi muito importante para mim. Então, assim, eu tenho de fato um carinho muito especial pela Mangueira. Eu acho que de todas as escolas, cada uma tem a sua importância na minha vida, mas eu posso dizer que uma escola me ajudou no amadurecimento, foi a Estação Primeira. E aí você está falando dessa questão da mudança de escola. E a mudança de mestre-sala, como é que é para você? Então, eu mudei muito de mestre-sala a vida inteira, né? E eu digo que eu tive 3 mestres-salas que foram muito importantes na formação da Marcela que eu sou hoje, que foi o Ronaldinho, que foi o meu primeiro grande mestre-sala, que me deu, eu posso dizer, toda a experiência que eu tenho hoje, assim, toda a noção de dança de porta-bandeira. Eu digo que eu aprendi com o Ronaldinho, toda a malícia, né, da dança eu aprendi com o Ronaldinho.
E depois eu venho a fase do Rafael, que é final de mocidade e toda a minha estada na Mangueira, que eu acho que foi um dos momentos mais incríveis que eu tive como porta-bandeira, foi a parceria com o Rafael. Era uma parceria, na minha visão, muito técnica, muito redondinha ali, amarradinha, que a gente no final já se entendia de olho tapado. E agora eu tenho o Sid Clay, que eu digo que é o meu amor, né? A gente vive na adolescência algumas paixões e na vida adulta encontra o seu amor verdadeiro. E o Sid Clay é essa segurança, é essa maturidade, é esse respeito, é essa... Como é que eu posso te dizer? É essa transformação minha. É entender que hoje eu não sou uma bailarina que virou uma porta-bandeira. Eu sou uma porta-bandeira que foi um dia bailarina. E isso para mim é muito importante, porque essa tarja, essa identificação como bailarina, para mim, no mundo do samba, não era confortável. Então, hoje eu sou uma porta-bandeira que dançou balé um dia, entende? Isso para mim me conforta muito, porque é muito ruim você ser uma porta-bandeira considerada uma bailarina e vice-versa. Então, assim, hoje com o Sid Clay eu me tornei uma 100% porta-bandeira, sem dúvida, sabe? E aí eu queria pegar esse ponto mesmo, né? Essa mudança de mestre-sala da Mangueira pro Salgueiro. E assim, a gente aqui de fora, eu lembro muito disso, né? Dessas expectativas. Então ela vai com o Rafael, ela vai ficar com o Sid Clay lá, e aí teve toda aquela questão, né? A gente aqui de fora pensando, lembrando você, negociando lá com a presidência para que o Rafael fosse, e que eu acredito que tenha sido também um momento muito delicado nessa trajetória, né? A saída, e é lá ficar com o Sid Clay, negociar para o Rafael vir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento da passagem para o Salgueiro e da troca de mestre-sala. Eu acho que foi um dos momentos mais sofridos da minha trajetória como porta-bandeira, porque não é segredo para ninguém que eu vivia uma parceria com o Rafael muito homogênea, né? Muito confortável para mim e para ele, né? A gente estava numa fase excelente, a gente tinha vindo de notas máximas, eu tinha vindo de um estandarte de ouro, na Mangueira, que tem um peso diferente, né? E foi muito difícil, porque a gente estava no melhor momento da parceria. A gente estava com 5 anos de parceria e vivendo o melhor momento dessa parceria. Então, eu e o Rafael, a gente tinha um acordo desde o início, quando a gente começou a dançar junto, que a gente viu que foi um encontro imediato, né? A gente falou, olha, a gente só se separa se for para ir para a nossa escola de coração, que os dois eram torcedores. Acho que não... Salgueiro. Ele é torcedor do Salgueiro, e aí a gente falava que a gente só se separava se a gente tivesse o convite para retornar ao Salgueiro. Só que a gente não acreditava que isso fosse acontecer, porque o Salgueiro tinha um casal muito estável. O Salgueiro era já uma escola com uma estabilidade muito grande dos seus profissionais. Então a gente achava que essa chance não fosse acontecer. E aí quando aconteceu, eu me vi num beco sem saída. Eu falei assim, gente, se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre. Então foi muito complicado. Mas a gente conversou muito, eu conversei muito com o Rafael, teve muito choro, eu conversei muito com o Sid Clay, porque a partir do momento que eu decidi que eu aceitaria a proposta do Salgueiro, porque num primeiro momento, quando eu escutei a proposta do Salgueiro, eu insisti que esse convite deveria de ser extenso ao meu mestre-sala, que naquele momento nós não éramos um mestre-sala e uma porta-bandeira, nós éramos um casal. E teve muita insistência da minha parte para levar o Rafael junto comigo. Então eu achava que merecia uma explicação minha ao Sid Clay a partir do momento que eu aceitei ir sem o Rafael.
Então eu sentei com o Sid Clay, contei tudo que aconteceu, falei para ele, olha, eu insisti na vinda do Rafael, pedi para que não desfizessem o casal, mas eles optaram por você. Então eu quero que você saiba que agora eu estou virando a página e a partir de agora, a partir de hoje, você é o meu mestre-sala. E eu não vou trabalhar com você pensando em ter uma oportunidade de voltar a dançar com o Rafael. Eu vou trabalhar com você pensando em crescer ao seu lado. E eu acho que foi isso a base... É essa a base do nosso relacionamento. E eu acho que é isso que faz a gente ser tão unido, a gente ser tão parceiro um do outro, né? Que é um casal que inspira outros casais, né? Vocês têm uma relação muito orgânica. Você comentou essa questão do bailarina como porta-bandeira. E aí enfim, eu lembro disso no dia, assim. Eu lembro de eu ter visto isso. Você estava muito emocionada, né? Vocês entrando na Sapucaí. Eu vi uma fala sua, tipo, acho que foi para a SRZD que você deu a entrevista falando exatamente essa frase, né? E aí a gente vê essa relação muito orgânica sua com ele, né? Parece, a Nicemar está falando de honestidade, mas parece muito, né? Parece que é um encontro de almas mesmo, né? Um encontro que se encontra aqui no carnaval. A Iná Letícia aqui, salgueirense doente, está falando, ainda bem que aconteceu. É verdade, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu lembro que o meu primeiro ano com o Sid Clay foi muito sofrido. Eu não tinha um dia que eu não chorasse. E eu tenho certeza que também não tinha um dia que ele não chorasse. A gente se encontrou em abril de 2013 para o Carnaval de 2014. E a nossa parceria só aconteceu de fato, né? A naturalidade da dança só aconteceu de fato uma semana antes do desfile. Então, assim, não casava de jeito nenhum. Éramos completamente diferentes um do outro. E isso me desesperava muito. E isso me deixava muito triste e muito insegura da decisão que eu tinha tomado. Né? Eu pensava, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu fiz a coisa certa? Porque Deus fez tudo certinho. No momento que eu saí, que eu me desliguei da Mangueira, eu me desliguei por um único motivo. Eu sou salgueirense, eu tinha vontade, o sonho de voltar a defender o pavilhão da minha escola, para que eu permanecesse lá para o resto da minha carreira enquanto porta-bandeira. Mas eu tinha me encontrado na Mangueira, eu tinha me encontrado com o Rafael, eu tinha ganho a aceitação da comunidade. Então, para mim, a Mangueira, você sabe, é uma escola apaixonante, né? Então, eu brinco que eu estava quase virando mangueirense. Se me deixam lá mais um ano, eu acho que eu viro mangueirense. É uma escola com uma intensidade muito forte, né? E aí eu lembro que era época de eleição na Mangueira. E eu lembro que a primeira declaração do candidato favorito foi: a primeira atitude enquanto presidente que eu vou ter é trazer o nosso verdadeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira de volta para o lugar deles. Então eu não podia ficar na Mangueira esperando ser demitida, sabe? Dispensada. Então, assim, isso aconteceu no momento certo, na hora certa, para que eu entendesse que o meu lugar era no Salgueiro, né? E aí foi difícil a separação com o Rafael, mas a decisão de sair da Mangueira e ir para o Salgueiro, que seria, a princípio, uma decisão muito difícil, essa declaração do candidato favorito me aliviou, entende? Falou assim, não, aqui não é o seu lugar, aqui você não tem vez aqui, o seu lugar é em outro qualquer lugar, menos aqui. E aí isso favoreceu uma decisão minha, né? Mas foi um momento muito difícil e muito complexo para eu me decidir, né? Era eu ficar com o Rafael esperando uma demissão da Mangueira ou eu seguir meu caminho sozinho para minha escola de coração, que é o Salgueiro. Foi muito difícil. Salgueiro, tem algum momento muito marcante, né? Porque você consegue os estandartes, mais estandartes de ouro no Salgueiro. Rapidinho, tem uma pessoa falando assim, como você virou o Salgueiro? Ser Lins. Eu digo, acho que a pessoa
pessoa não conhece as minhas declarações. Eu digo que o meu coração é dividido em duas partes, uma verde-rosa e uma vermelho e branco. Eu sou Lins Imperial, sim, e os salgueirenses Uma coisa não não se incomodam com sobrepõe a isso, outra. né? Os salgueirenses não se incomodam com isso. Hoje a realidade da Lins Imperial é uma, a realidade do Salgueiro é outra. E meu coração é muito grande e tem espaço para as duas escolas. Maravilhosa. E aí eu tô falando com relação ao Salgueiro, né? Algum momento marcante da escola, enfim, seja na quadra, nos desfiles, tem algum momento que você destacaria? Tem, o Carnaval de 2019. Foi um carnaval de vitória. Foi um carnaval de vitória pessoal, né? De vitória da mulher brasileira, da mãe capaz de ser mãe, dona de casa, trabalhadora. Eu acho que foi uma resposta, para mim, uma resposta para a sociedade, uma resposta para o mundo do samba, e uma resposta com vitória. Isso me trouxe uma felicidade muito grande. Eu entender eu ver que eu estava certa quando eu disse que eu era capaz, né? Quando eu mostrar para as pessoas que eu de fato me conhecia, que eu não estava falando que eu era capaz da boca para fora, eu não estava falando que eu era capaz apenas para não perder um posto, eu de fato tinha esse conhecimento do meu corpo, da minha condição física, de que eu era capaz de ser mãe e também porta-bandeira. E Marcela, você fala muito de uma revolução técnica, né, no quesito durante os últimos anos. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Primeiro, a origem dessa revolução técnica e o que é essa revolução técnica nos últimos anos, no quesito mestre e porta-bandeira. Na verdade, assim, ao mesmo tempo que eu falo dessa revolução técnica, eu falo também da prioridade do tradicional no quesito, né? Eu sou completamente contra a perda da essência da dança do mestre da porta-bandeira. Eu sou uma porta-bandeira bem antiga nesse sentido. Eu aprendi com pessoas que me deram essa referência bem clara na minha mente, né? Que o mais bonito e o mais correto de se apresentar na dança do mestre e porta-bandeira era o tradicional. Só que, como eu disse, tudo na vida evolui, não é diferente com o carnaval, não é diferente com o mestre e com a porta-bandeira. No caso do quesito mestre e a porta-bandeira, o que eu enxergo como uma evolução do quesito não é a mudança do tradicional para o moderno, é a evolução técnica, é exatamente o aprimoramento dos seus movimentos. E isso a gente ganha com treinamento. Então, por isso, hoje, eu, Marcela e Sid Clay, a gente busca uma preparação física, a gente busca uma base de dança que é a base de dança que a gente escolheu, não é a que é a certa, tá? Não tem a dança certa determinada para o aperfeiçoamento da dança do mestre da porta-bandeira. Você tem que achar a sua característica própria e buscar o aperfeiçoamento da sua característica própria. Então, o que eu vejo dessa revolução técnica é que com os julgamentos estão cada vez mais exigentes, né? Assim, é um julgamento comparativo e muito exigente. Eu acho que hoje no carnaval o quesito que é mais assim julgado de forma técnica é o mestre e a porta-bandeira. Então eu acho que quanto mais movimentos claros e precisos a gente puder apresentar durante a exibição, a gente está na frente, né? De uma análise comparativa. Então, é por isso que eu brigo nesse sentido da revolução técnica. Não é na modificação da dança, é no aperfeiçoamento dos movimentos que já existem. No cortejo do mestre da porta-bandeira, um cortejo que você consiga claramente entender qual é o movimento de braço que o mestre Sala está fazendo, qual é o movimento de perna que ele está fazendo, qual é o desenho coreográfico que ele está fazendo naquele espaço daquela apresentação. O giro, se você tem um giro deslizante, esse giro ele tem que ser claramente deslizante. Se você tem um giro mais saltitado, ele tem que ser claramente saltitado. Ele não, na minha cabeça,
A evolução técnica é exatamente isso. Você colocar evidente o seu maior ponto ali, o seu ponto mais positivo na dança, aquilo que chama mais atenção para você colocar em evidência, você favorecer a sua dança naquilo que você tem de melhor. Eu acho isso, não é a mudança, é importante a gente falar sobre isso, que assim, eu não acho que tem que modernizar, pelo contrário, eu acho que tem que se manter o tradicional e você tentar fazer o algo a mais que os jurados tanto pedem, né? De uma forma que não mexa com o tradicional da dança. Mas como é que faz esse equilíbrio, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua construção, né? Como é que você constrói a coreografia pensando nesse equilíbrio entre a tradição, entre a modernidade, entre o que o jurado quer, entre a interpretação, enfim, como é que junta tudo isso, constrói de alguma forma, ainda se conecte com essa tradição? Não é fácil, é difícil. Imagina. É complexo, mas assim, o ponto de partida nosso é estudar as justificativas, independente se a gente foi 10 ou não no carnaval anterior, a gente estuda todas as justificativas vendo todos os vídeos. Então, a gente leu a justificativa do Salgueiro, a gente viu o vídeo do Salgueiro. A gente leu a justificativa da Mangueira, a gente viu o vídeo da Mangueira. Para a gente tentar conectar aquilo que foi justificado com aquilo que a gente está assistindo. Porque pode ser que tenha alguma justificativa que não tenha coerência. Uhum. Os jurados são seres humanos e são passíveis de erros também. Então, assim, a gente não pode falar é 100% verdade. A gente pode ter outra opinião. Então, por isso a gente lê a justificativa, assiste o vídeo. Esse é o nosso primeiro ponto de trabalho. Segundo ponto de trabalho é a gente começar a descoberta de novos movimentos que não fujam da característica da dança do Mestre Sala Porta-Bandeira, né? A dança do Mestre Sala Porta-Bandeira, tecnicamente falando, ela é bem simples. É giro, meneios, mesuras, torneados, meia-voltas, o sapateado do mestre-sala. O principal da dança é a apresentação do pavilhão. Então, tem como a gente criar novos movimentos que não fujam desse quadrado que a gente tem ali de trabalho. Então, segundo ponto, buscar novas movimentações. Terceiro ponto, buscar novos desenhos coreográficos, né? A gente tem um espaço de exibição obrigatória. A gente tem que preencher aquele espaço com a nossa dança, com a nossa exibição. Então, a gente estuda de que forma a gente pode desenhar a nossa movimentação naquele espaço, né? E não só dançar em volta um do outro, ir para frente e ir para trás. De que forma que a gente pode modificar essa apresentação em termos de desenho coreográfico? E o terceiro passo é a gente pegar o regulamento, montar a base coreográfica em cima do que o regulamento quer. Uhum. Depois que a nossa base coreográfica está montada, constando com todos os movimentos obrigatórios do quesito, a gente começa a colocar o algo a mais que não fuja da tradicionalidade. E aí o quarto e último passo é casar o samba e a fantasia com essa movimentação inicial que a gente criou. E aí tem aquela questão da teatralização e da interpretação, né? A gente lá no Salgueiro tem o privilégio de ter o aval do nosso presidente, do nosso carnavalesco, para junto deles decidirem o personagem que a gente vem representando, se é que naquele ano ele vai escolher que a gente represente um personagem. Porque o nosso quesito não obriga que a gente esteja dentro do enredo. Então, e é um ponto a ser questionado, né, ultimamente, Marcela, a questão da teatralização. Inclusive, é muito canetado isso. Penalizado, Eu já fui penalizada por excesso de teatralização em 2012 na Mangueira e em 2015 no Salgueiro. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque elas são muito semelhantes. Interpretar e teatralizar é algo muito semelhante. Até se você pegar a definição de interpretação e teatralização no dicionário, é muito parecido, né? Então, você tem que ter cuidado que, na minha visão, assim,
teatralização, você transforma a exibição numa cena. E a interpretação não. Você dança e em algum momento você demonstra aquele personagem que você está representando, né? Porque na exibição do Mestre da Porta-Bandeira, na minha visão, a prioridade é a apresentação do pavilhão. É você enaltecer exatamente toda aquela história que existe, aquela energia que tem por trás daquilo que muita gente acha que é um pedaço de pano e não é. Entende? Então, e você assim, acha que a teatralização, de alguma forma, ela pode colocar para segundo plano? Ela pode... sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quando você teatraliza a dança, o principal daquela exibição é o teatro, é a cena. É a cena que você está tentando passar naquele momento. Quando o principal deve ser a apresentação do pavilhão, né? O porquê de você estar ali é você apresentar que a sua escola está adentrando na avenida. Apresentar a história daquela comunidade, a história daquela escola e algumas vezes a história daquele enredo que vem representada na sua fantasia. Mas a história do enredo é um detalhe. É um detalhe, com um gesto em algum momento, com algum movimento diferenciado, você consegue interpretar seu personagem e não teatralizar, não fazer da apresentação uma cena. Eu vejo assim. E você acha, assim, de maneira geral, e a gente está falando muito na perspectiva do jurado, né? Você acha que as justificativas, assim, né? O olhar dos jurados, ele condiciona a apresentação do mestre sala e porta-bandeira? E eu estou falando de maneira geral, assim. Qual o impacto? Sim. Sim, sem dúvida. Você vê, eu estou falando que nosso ponto de partida para o trabalho do ano seguinte é a leitura das justificativas. Então, ele determina um pouco qual é a tendência do quesito, né? Porque você tem a sua liberdade, óbvio, mas o que faz a escola campeã? São quesitos notas 10, né? Então, se você quer a sua escola campeã, você tem que trabalhar para ser nota 10. Como você trabalha a nota 10? Você trabalha em cima do que o jurado quer ver. Então, assim, na minha concepção é isso. Então, por isso que eu falo que é muito bom hoje os jurados estarem prezando pelo tradicional. Porque volta a jogar a tendência do quesito à tradicionalidade, que em alguns anos andou se perdendo, entende? Então, eu uso até como exemplo o Carnaval de 2012 na Mangueira, que foi até uma das minhas sugestões, eu vir de onça, quando eu falo isso para alguns amigos extremamente tradicional, eles falam, você é louca! Mas assim, eu precisava passar por aquilo, foi uma experiência, foi uma maturidade que eu ganhei. E imagina só se naquele ano a gente consegue nota máxima. Sim. Aquilo viraria referência, aquilo viraria um exemplo de o que dá certo. E aí o quesito poderia começar a se perder, entende? Então é muito bom que os jurados tenham essa tendência para o tradicional. E, Marcela, o Aloy está comentando da questão, né, do lugar do mestre sala e porta-bandeira, né? Porque, assim, dos anos 2000 para cá também que tem essa tendência, enfim, essa rotina do casal de mestre sala e porta-bandeira vir lá próximo à comissão de frente. E o Aloy está perguntando, né, se você gostaria de voltar a desfilar à frente da bateria. Olha, eu falei, Aloy, beijo. Eu falei isso algumas vezes também. Se a gente for falar enquanto sambista, eu não queria sair da frente da bateria. Eu queria desfilar todo ano na frente da bateria. Agora, enquanto profissional do samba, enquanto a gente tem que buscar um melhor desempenho da escola como um todo, e enquanto dar prioridade a essa técnica toda que a gente tem que apresentar, né? Eu acho que facilita vir atrás da comissão de frente, sabe? Em que momento vai ser a nossa apresentação. A gente tem uma segurança de que a gente vai ter exatamente aquele tempo para se apresentar. Porque eu peguei a época de desfilar à frente da bateria, eu sou antiga, e eu lembro que às vezes a gente se programava para estar 1 minuto e 15 na frente do módulo,
e a gente só conseguia ficar 40 segundos, porque não dava, a escola tinha que correr, porque deu um problema no carro, não sei da onde, e se a gente não corresse, a escola não ia conseguir sair a tempo da avenida. No Então, último módulo, então, né? Às no vezes nem último dava módulo pra acontecia muito, nem dava você pra- lembra? Muito de o casal ter que praticamente só apresentar o pavilhão e sair. Então, assim, como no Carnaval do Rio a gente tem essa obrigatoriedade de parar diante da cabine, é um risco muito grande que a gente corre e vir muito atrás, né? Então, assim, vir na frente da escola, para mim, me dá uma tranquilidade nesse sentido. Agora, é óbvio que eu preferia desfilar na frente da bateria. Mas Mas também você, seria perigoso, né? Imagina a gente com a Viviane Araújo atrás da gente, a mulher super popular, disputada pelos fotógrafos, pelos câmeras, e ninguém ia olhar pra gente, entendeu? essa, né? E aí também falando dessa concepção, enfim, dos jurados, Marcela, eu queria que você falasse um pouco da questão, assim, e aí eu quero falar com você, Marcela, bailarina clássica, e Marcela raiz no samba, que tem uma vivência no samba desde criança, né? Porque ainda que tenha uma influência europeia, né, o casal de mestre e porta-bandeira, é o casal de mestre e porta-bandeira, ele é uma construção do sambista, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a Especificamente do questão carioca. do sambista do Rio de Janeiro. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de ter bailarinos clássicos no corpo de jurados, e se isso pode, que é uma discussão no mundo do samba, né? Se isso pode ou não, de alguma forma, provocar uma perda de características da dança do mestre porta-bandeira como uma cultura popular. Então, eu vejo hoje duas opções. Na minha cabeça, eu gosto sempre de frisar que, assim, a minha opinião que eu estou dando não é a opinião que eu acho que tem que ser assim. É o que eu acredito que fosse o melhor. Eu posso estar errada, posso estar enganada. Mas, assim, na minha cabeça teriam hoje duas possibilidades, né? A gente ter ex-mestres-salas e porta-bandeiras no corpo do júri, ou bailarinos. Eu vejo que a dança clássica está para a dança como um todo, como a musculação está para a atividade física. A dança clássica, quer queiram, quer não queiram, é a base de qualquer dança, inclusive para a dança popular. Então, assim, eu estudei educação física, eu fiz folclore na faculdade, eu fiz Gama Filho, e mesmo no folclore, por eu ter a base do balé clássico, eu tinha uma facilidade maior para dançar o folclore. Então, assim, não vejo um ponto negativo de termos jurados bailarinos clássicos, porque eu acho que o bailarino clássico ele tem um conhecimento amplo da dança no geral. Mas vejo que a Liesa poderia, talvez, melhorar um pouco a visão desses bailarinos clássicos em relação à cultura popular, para que não houvesse esse tipo de dúvida de algumas pessoas. De que forma? A gente falou sobre isso também numa live agora, essa semana. Vilma Nascimento, Doris, Maria Helena, Chiquinho, toda essa galera que já foi um grande mestre-sala, uma grande porta-bandeira, que já viveu o que a gente está vivendo hoje e que tem uma história com o carnaval, tem uma história com o quesito, eles poderiam, de fato, colaborar com o entendimento e a percepção do quesito com o jurado. Tá travando para mim, Desirê. Tá travando um pouco. Você conseguiu ouvir? Agora eu ouvi. Você estava falando... A última coisa que eu ouvi, você falando de Vilma, que eles poderiam colaborar de alguma forma. Sim, eu acho que a percepção e o depoimento desses grandes artistas populares da nossa cultura seriam valiosíssimos para enriquecer o julgamento, enriquecer o conhecimento popular do quesito, né, para os jurados de hoje. Então, assim, eu acho que a gente está perdendo tempo. Eu acho que a gente poderia ter um depoimento dessa galera para que os jurados
tivessem uma compreensão talvez mais ampla do que é o quesito mestre sala e porta-bandeira, tá? Eu acho que seria uma boa sugestão para a Liesa. Então, Liesa, se cheguei agora, não quero sentar na janela, mas se vale uma dica, tá aí minha dica. Mas você não acha que seria muito, né, impactante, ao mesmo tempo, muito enriquecedor para o próprio samba ter pessoas que têm uma vivência maior com relação ao casal de mestre sala porta-bandeira dentro do jurado, né? Menos essa mistura, mas mais essa, enfim, predominar mais sambistas dentro do corpo de jurados do carnaval? Desirê, vou ser o mais sincera possível com você. Eu acho que eu sou conhecida até pelo meu excesso de sinceridade. Eu nem deveria falar isso para você, eu deveria fazer a elegante e dizer que sim. Mas eu te digo que não, porque nós somos seres humanos e nós colocamos sim o nosso gosto pessoal, a nossa torcida pessoal. Por mais profissional que a gente seja, a gente vai criar uma tendência, um pré-julgamento que não seria saudável para a competição. Então, se você pega pessoas que não tenham vínculo e nem nunca teve um vínculo com a escola de samba, eu acho que tira um pouco da subjetividade do julgamento, porque o julgamento, principalmente no mestre sala da porta-bandeira, já é muito subjetivo. A partir do momento que você coloca o julgamento como comparativo, ele se torna mais subjetivo ainda, porque o que é legal para você pode não ser legal para mim. E se eu vou comparar as duas apresentações, eu não posso classificar como máximo as duas, se eu prefiro uma, concorda? Então, assim, o julgamento já é subjetivo por isso. E eu acredito que se a gente colocasse sambistas para participar desse julgamento, ele se tornaria mais subjetivo e talvez tendencioso. Mas nada impede que esses grandes sambistas orientem o julgamento, orientem o quesito. Enriqueceria de uma forma incrível, porque eles estariam colocando a experiência deles para as pessoas que não têm vínculo com a escola de samba julgarem. Eu vejo dessa forma. Tô sendo sincera, não sei se vão me apredejar. Tô vendo. E aí, a gente começando a caminhar para o final, Marcela, eu queria um pouco que você falasse da questão, porque você ultimamente tem, e eu não sei se é por conta da quarentena, ou porque você é professora, ou pelas duas coisas juntas, você tem trabalhado muito nessa sentido de transmissão de saberes do casal de mestre sala e porta-bandeira, de contar a história, da importância do quesito, como funciona. E isso, antigamente, né, nas escolas de samba, era uma coisa muito natural, né? Essa transmissão de saberes na oralidade, de passar por gerações. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Se você acha que essa maneira, né, essa transmissão de saberes natural dentro da escola de samba, se ela tem se perdido hoje. Sim, sem dúvida. Eu acho que foi pelas duas coisas, tá? O fato do professor dentro de mim e tá sentindo falta disso na quarentena. E aí eu resolvi colocar em prática tudo aquilo que eu sei e tentar, de alguma forma, dividir com as pessoas. Mas eu acho, sim, que muitas coisas se perderam na nossa escola de samba hoje, né? Não só a transmissão dos saberes, como a transmissão dos valores. E a gente estava falando sobre isso também em algumas lives, que, assim... É tão triste a gente ver que dentro da nossa escola de samba, a maioria das pessoas não dão a importância real ao pavilhão da escola, né? Não é a mim. Eu sou simplesmente a pessoa que porta aquele manto sagrado. Mas, assim, a importância ao pavilhão. A gente não vê nas escolas de samba do Rio, por exemplo, aquele cortejo de entrada ao pavilhão. Tipo, para tudo, tá chegando o nosso símbolo maior. Sabe? As pessoas tocando aquela bandeira, querendo receber aquela energia dentro do seu terreiro, sabe?
a gente não vê isso. Então, eu acho que realmente, de fato, se perdeu muito, não só a transmissão de conhecimentos, como a transmissão de valores. Isso é muito ruim para o carnaval. Isso é muito ruim para a vida como um todo, né? E principalmente para a nossa cultura. Que a nossa cultura se mantém viva exatamente por isso. Porque a gente teve Dodô, a gente teve Delegado, a gente teve Neide, Doris, Elcio PV, Maria Helena, Vilma, que transmitiram alguma coisa em algum momento pra gente. Uhum. E hoje a gente não vê a gente que está hoje em atividade fazendo isso. Uhum. E aí eu falei assim, poxa, eu tô aqui em casa parada, cuidando da minha casa, óbvio, cuidando da minha filha, do meu marido, mas sem produzir a minha cultura, naquilo que hoje é a minha vida também. E aí foi quando eu tomei essa decisão. E eu acho que deveria sim isso ser retomado nas escolas, ser retomado as escolinhas, aquelas reuniões de terreiro, sabe? Uhum. Que a gente conversa com um, com o outro. E eu até hoje eu fico lá no pé do tio Jô, pergunto um monte de coisa, fico no pé do Marcelo, do Cultural, do Eduardo Pinto, quero descobrir tudo da minha escola. Numa das lives eu fiz um levantamento de todos os casais do Salgueiro. Hoje eu sei da história de cada um deles. Eu acho que falta um pouco isso, também do interesse da nossa parte. Uhum. Entendeu? Mas você, assim, você com relação a esses casais antigos, era uma coisa que eu ia te perguntar na hora que você estava falando da concepção da coreografia. Você assiste aos vídeos antigos. Isso de alguma forma influencia a sua dança? Você incorpora passos, enfim, você insere um pouco desse legado na construção coreográfica de Sid Clay e Marcela? Sem dúvida, desde de quando eu fiz a minha passagem pela Mocidade, que eu tive o privilégio de ter aula com o Peninha, com o saudoso Peninha, e ele fazia eu assistir vídeo dele, da Adriana, dançando, e me dava várias orientações em relação a isso, e ele falava, Marcela, é a partir daí que a nossa arte não vai se perder. E eu vejo, eu peço vídeos. Esses dias mesmo a gente estava fazendo o levantamento da pesquisa sobre fantasias, né, para falar sobre a evolução dessas fantasias, que hoje é atração, né? E aí vi muito vídeo da Neide, do Delegado, da Vilma. Então, assim, de fato, às vezes a gente está assistindo e a gente fala assim, caramba, isso é tão lindo. Eu faço uma coisa que não tem nada a ver com isso, que não fica bonito. Eu vou fazer isso. Então, assim, já aconteceu várias vezes. Na Mangueira eu tive a oportunidade de ter aula com o mestre Delegado e aprendi muitas coisas. Ele me ensinou, ele falava para mim assim, menina, você tem que fazer igual a Neide fazia. Ela dançava com a mão fechada na cintura, ela ia rodando com essa mão fechada e quando parava falava assim, cheguei, essa é minha bandeira. E assim, de fato eu comecei a rodar com a mão fechada na cintura e dar uma elegância, dar uma postura. Então assim, a gente tem que parar para ouvir e para assistir o que essas pessoas fizeram e virou história, né? Virou marco. Qual a maior alegria que o samba proporcionou para você, Marcela? Ai, gente, o samba me proporcionou tantas alegrias. Eu digo que toda a construção da minha vida hoje, sem modéstia nenhuma, gente, algumas pessoas têm uma percepção um pouco errada sobre mim, né? A Patricinha, de classe média, que virou porta-bandeira, é a Barbie, tem uma concepção um pouco errada, mas assim, eu batalhei muito para conseguir cada coisa da minha vida, cada coisa no samba. Tudo que eu conquistei no samba não foi por indicação, não foi porque fulano conhece, ciclano conhece. Eu trabalhei, eu tive que provar que eu era capaz. E assim, hoje eu sou professora de educação física, eu sou fisiologista do exercício. Eu tenho vários cursos de extensão da minha profissão e tudo isso, gente, foi o samba que me deu. Eu construí uma casa junto com meu marido e tudo isso foi o samba que me deu. Assim, eu sou profissional do samba e eu pago as minhas contas com o dinheiro do samba. Sou também professora de educação física, mas
estou passando pela fase mãe e me dei o luxo de trabalhar apenas com o samba durante esse tempo. E se não fosse esse dinheiro, eu não teria como viver, entende? Então, assim, antes as pessoas julgarem, sabe? Conhecer um pouco da história do outro é bacana. Então, assim, eu sou professora? Sou, mas não foi porque meu pai pagou a faculdade para mim. Foi porque eu trabalhei no samba e com o dinheiro do samba eu paguei a minha faculdade. Eu sou fisiologista? Sou, porque com o dinheiro do samba eu ia para o samba sábado dançar, chegava 4, 5 horas em casa e 8 horas da manhã no domingo eu estava na ação estudando. Entende? Então, assim, eu usei o samba para chegar aonde eu cheguei na minha vida fora do samba. Então, eu acho que isso é muito importante ressaltar. Então, não tem como eu escolher, Desirê, um momento marcante, porque cada momento é muito marcante no samba na minha vida. Cada ano é um ano, né? Cada vez que eu posso ir lá naquele palco sagrado e mostrar minha bandeira, mostrar que eu sou ali a representante da nação salgueirense, é muito bom. Marcela, para a gente terminar, primeiro agradecer por você participar, mas agradecer muito pela sua história, né? A importância que você tem para o quesito, a importância que você tem para puxar as pessoas para reconhecer as raízes, para reconhecer a tradição e, enfim, com toda essa técnica, disciplina que você tem, com toda a humildade que você tem. Muito obrigada. E eu queria terminar com você, com a sua fala, deixando um recado para o pessoal aqui nesse momento que está tudo muito confuso e é uma mensagem sua para a gente terminar esse sábado e essa maratona do dia de hoje. Desirê, primeiro eu queria agradecer muito a Neucemar, a você, pelo convite ao Museu do Samba, que eu acho que é uma iniciativa incrível que vocês estão fazendo. Vocês são, de fato, a representatividade do samba carioca, do samba nacional, né? A gente pode dizer assim. E eu poder estar fazendo parte de uma das lives de vocês é muito importante para mim. Eu fiquei muito feliz e muito honrada com o convite. Nós também. E o recado que eu queria deixar é para casal de Mestre e Porta-Bandeira, que é minha praia, né? Então, assim, eu acho que já virou até clichê da minha parte de eu falar que nós somos um trio, nós não somos um casal. Nós somos o Mestre Sala, a Porta-Bandeira e o Pavilhão. E nós temos que cada vez mais dar a devida importância ao que muitos acham que é um pedaço de pano. A gente está representando muita gente que fez muita coisa lá atrás, passou muito sufoco para a gente viver o bem bom que a gente está vivendo hoje dentro de uma escola de samba. Já dançaram muito no asfalto, já dançaram muito ao relento para a gente hoje ter uma quadra fechada, com o chão lisinho, sabe? Podendo dançar, podendo se exibir. E aí eu acho que é esse meu pedido para a galera, para nossa galera, né? A gente cada dia mais valorizar a cultura que é nossa. E se a gente não valorizar, o outro não vai valorizar, né? A gente tem que valorizar a nossa história para receber valor dessa história. Então, é essa mensagem que eu deixo, é isso que eu peço. Vamos usar a quarentena, que se Deus quiser está no finalzinho, para refletir e nos tornarmos mais assim, delicados um com o outro, mais dedicados com o que a gente faz, darmos mais valor às coisas mais simples da vida, né? Curtir a família, não reclamar que os filhos estão de fora da escola, né? Dar valor quando a gente chega lá na quadra, Desirê, e a gente reclama assim, ó. Eu não faço isso não, tá? Mas já escutei muita gente falando, ai, todo mundo quer vir me beijar toda hora, o tempo todo. Olha, a gente tá sentindo falta disso. Eu tô sentindo falta de chegar lá no Salgueiro, dar um beijo no tio Carlos da portaria, dar um beijo no pessoal do bar, beber água quando eu acabo de dançar. Então, assim, vamos dar mais valor a isso. Obrigada, Marcelo. Um beijo, galera. Até semana que vem. Beijão. Um beijo. Tchau, tchau.